Olá, pessoal! Começando mais um episódio do nosso podcast aqui da associação, o Diga Aí Varejo. Hoje com uma convidada super especial, Magali Castro. Tudo bom, Magali? Como é que você tá? Eu estou ótima, e você? Obrigada pelo convite. Imagina. Super feliz de ter você aqui com a gente. Eu também. Super satisfeito. Seja bem-vinda Muito ao obrigada. podcast Diga Aí Varejo. Magali, minha gente, que é uma pessoa... Hoje a gente vai falar com Magali sobre autoconhecimento, que é a área dela, é a pessoa que ensina você a se conhecer, porque muita gente não se conhece, muita gente não sabe de nada, não sabe nem o que está fazendo aqui. Ela vai ajudar essas pessoas, que aí vai entrar no nosso universo de varejo, de você que trabalha com outras pessoas, que trabalha para pessoas, atendendo pessoas. Tem tudo a ver, não é verdade, Magali? Tudo a ver. O autoconhecimento move o mundo. Opa! Vamos começar pelo início. Vamos lá. Como é que começaste a tua carreira de desenvolvimento, de depois chegar nesse ponto que você está de desenvolver pessoas com esse foco no autoconhecimento? Bom, eu comecei trabalhando em departamento pessoal, lá atrás, né? Quando só existia departamento pessoal, RH nem era falado ainda. Nem era, RH era tipo RH era alguém do DP, né? É. Uma pessoa do DP era o RH. Exatamente, se fazia tudo. E aí, a minha trajetória foi dentro de empresas grandes, multinacionais, e trabalhando com pessoas, né? Então, eu trabalhei muito em vários segmentos, trabalhei no varejo, né? Isso dentro do RH, no varejo, uma empresa grande com 8 mil funcionários. Nossa! Com lojas que... Qual era o segmento? Era segmento de comércio, móveis, colchões. Era loja de móveis, imobiliários. E essa loja tinha filiais do interior da Bahia ao interior do Amazonas. Eram 180 filiais. Nossa! Então, assim, a complexidade de lidar com pessoas de várias regiões do país, com culturas diferentes, necessidades diferentes também. Baita desafio. Foi bem desafiador. Trabalhei também numa usina de açúcar e álcool, Olha. que já é outro segmento. Trabalhei no segmento têxtil e sempre trabalhando com pessoas e sempre trabalhando com atendimento, porque o cliente, né, quando você fala em cliente, o nosso primeiro cliente é o cliente interno. Se ele não estiver satisfeito, como é que ele vai fazer um bom atendimento? A insatisfação ele passa para o cliente externo. Exatamente. Isso é um jogo. Então, eu sempre trabalhei com pessoas. Em 2009, eu decidi mudar a minha vida profissional. Eu cansei do mundo corporativo e eu decidi entrar para o mundo acadêmico. Então, eu fiz uma transição. Eu saí do mundo corporativo, fui dar aula em faculdade. Como foi esse teu chamamento para o mundo acadêmico? Pois então... Curioso isso. É a questão assim de estar... quando no mundo corporativo dava treinamentos, fazia a inserção dos funcionários novos. E aí eu comecei a perceber que isso me agradava muito mais. Sempre faltava alguma coisa, sabe, Eduardo? Não tinha mais aquele prazer, aquela satisfação no que eu estava fazendo. Entendi. E quando você não consegue sentir mais prazer no que você faz, perdeu todo o sentido, eu não tinha mais propósito. E aí, eu fui dar aula na faculdade em Anhanguera, que foi a primeira, lá em São Paulo, e aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu falei assim, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Quer dizer, você se apaixonou por lecionar. Eu já tinha dado aula antes, em cursos técnicos, e já tinha gostado, mas aí, quando eu entrei numa sala de aula de uma faculdade, aquilo mexeu comigo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas coisas, não. Se aquilo que eu não estou gostando não faz mais sentido para mim, eu não fico lamentando, eu já parto para outra coisa. E já fui em busca. E aí, larguei tudo. O pessoal falava, você é maluca. Né? Uma carreira com mais de 20 anos no mundo corporativo, você vai largar para dar aula? Você não está pensando direito. Eu quero fazer isso. E foi. Você foi pela paixão mesmo. Fui pela paixão. Eu sou movida pela paixão. Né? Eu sou uma eterna buscadora de mim.
Eu tenho uma alma muito livre, eu não me prendo a determinadas regras, né? E Roteiros. não me prendo a roteiros. E eu estou sempre em busca de mais. O conhecimento faz parte da minha vida, o aprendizado contínuo. Então, eu fui para a sala de aula. Nessa época, vim morar no Recife. Quando cheguei no Recife, aí uma amiga que já morava aqui, ela falou, e aí, o que você quer fazer? Vai trabalhar em empresa? Eu falei, não, eu quero dar aula. Mas você dá aula? Vai Mas viver eu de dar aula. vou dar aula, vou dar aula. Pronto, aí mandei o currículo para uma faculdade. E aí foi. E aí eu comecei, entendeu? O que você acha que... O que é o mais difícil num processo de autoconhecimento? Qual é a barreira que as pessoas mais têm dificuldade de transpor? É não aceitar as suas sombras. Porque todos nós temos o lobo branco e o lobo preto dentro de nós, né? Quem você vai alimentar. Então, no processo do autoconhecimento, você se depara com questões que muitas vezes você não vai gostar. E as pessoas preferem colocar isso para baixo do tapete. Então, quando você aprende a lidar com essas sombras, como é que eu vou te explicar? Você fica muito mais acessível, né? Você se abre. Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas que estão em busca do autoconhecimento é você se dar a oportunidade de conhecer quem você é. Né? É muito interessante porque eu sempre passava por isso nas entrevistas de emprego. A pessoa fala assim, me fale um pouco de você. Esse aí é clássico. É clássico, Esse me é fale clássico. um pouco de você. O que eu vou falar de mim? Ah, eu sou a Magali, eu sou formada em administração, eu tenho mestrado, eu tenho não sei o quê, mas eu estou falando da Magali? Não. Então, quando você tira Magali profissional, Magali filha, Magali amiga, o que é que sobra? Então, é isso. O autoconhecimento é isso. É você ter essa resposta de falar quem você é. Tipo, você tira os cartuchos, né? Porque a gente é uma cebola. Exato, uma cebola. Cheio de camadas. Exatamente. É você ver o núcleo, que é o que fica quando você tira todas essas camadas. Né? Exatamente. Então, isso me moveu muito, né? E eu fui para a sala de aula. Nessa época, Eduardo, eu já estava em busca de mim. Né? Então, essa busca, eu sou uma pessoa muito inquieta. Essa busca começou por volta de... Acho que vocês não eram nascidos ainda. Em 1986, 84. Ah, já era assim, já era. Então, eu comecei essa busca, essa inquietação aflorou por volta de 84, 86. Né? Então, eu comecei a ler sobre algumas coisas, porque nessa época também não se tinha a literatura que se tem hoje, não se falava em autoconhecimento. Né? Como se fala hoje. Como se fala hoje. Então, eu comecei. Algumas literaturas mexeram muito comigo, terapia. Eu sempre recomendo. Terapia é um bom lugar para você se conhecer. E todos deveriam fazer. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Pronto, então eu cheguei no Recife e comecei a dar aula. E lidando com pessoas, né? Sala de aula com 100 alunos e cada aluno um mundo diferente, necessidades diferentes. E aquilo é uma oficina, é muito rico. E as pessoas sempre me procuram. Né? Caldeirão, né? E os meninos, eu sempre chamo eles de meninos, que eu tinha alunos até mais velhos que eu, mas os meus meninos me procuravam, professor, e isso, para aconselhamento. E aí eu comecei a perceber uma aresta muito grande, sabe, Eduardo? Eu saí do mundo corporativo, entendendo o que as empresas precisam, e aí eu cheguei no mundo acadêmico, preparando esses meninos para o mundo corporativo, mas a conta não fecha. E quantas pessoas se formam todos os anos? Exatamente. E por que quando eu procuro um perfil determinado para o mercado de trabalho é difícil encontrar? Exatamente. E isso começou me causou uma outra inquietação. Eu falei,
Que Então, te moveu, né? mais uma. Aí eu comecei a buscar. Aí eu fui em busca de fazer cursos, de me preparar para poder atender essas pessoas, né? Se capacitar, né? É. Justamente para poder depois disseminar esse conhecimento. E, na verdade, eu precisava primeiro me conhecer melhor para poder olhar o outro E ajudar o outro a se conhecer. a se conhecer e entender essa necessidade. A gente dentro do universo do varejo, que a gente, claro, o foco sempre aí vai sempre ser o cliente. Sempre. O desafio ao longo dos anos ele vem se ampliando porque à medida da proporção que a nossa sociedade foi ficando extremamente imediatista, as coisas são muito rápidas, tá tudo na mão, tá tudo no celular, tá tudo no toque do seu dedo e tal. Com isso, as pessoas começaram a adquirir um modo de se comportar também imediatista, como se tudo fosse uma tela para você botar o dedo e escolher. Uhum. Então, a impaciência humana, se ela já era grande, ela extrapolou. As pessoas agora acham que todo mundo é um celular, que todo mundo é um aplicativo, que você pede uma coisa, tem que ser de resposta imediata e coisa e tal. O que faz com que quem trabalha com vendas em varejo, tipo assim, tenha hoje uma barreira imensa diante de si, que é prestar um atendimento que a pessoa acha que é um atendimento satisfatório, né? Já que ela quer uma coisa rápida, ágil, que a pessoa quer que o cara seja objetivo no que ele está pedindo, enfim. Porque é uma dificuldade. Então, quem trabalha com vendas, trabalha sob pressão. Sob essa pressão da sociedade hoje, como ela é, né? E aí, eu acredito que se você é um profissional que tem o autoconhecimento do seu lado, se você é uma pessoa que se conhece, você evidentemente você vai ter você vai responder a esse mundo que vem com várias pressões sobre você de uma outra forma, né? Como é que seria mais ou menos o beabá dessa pessoa que busca, pelo menos entender se ela se conhece? Porque tem muita gente que eu acho que nem tem esse termômetro de saber se conhece ou não se conhece. Para poder ela entender que tipo de impacto isso teria na vida dela profissionalmente falando. Eduardo, hoje as empresas, elas não estão buscando conhecimento técnico. Elas estão buscando pessoas que têm um comportamento diferenciado. Como é que eu chego nesse comportamento diferenciado para responder a sua pergunta? Eu preciso saber quem eu sou. Então, o processo do autoconhecimento, ele é um processo que ele vai durar enquanto você estiver respirando. Porque a Magali de hoje não é a mesma Magali de um ano atrás. Não é a mesma Magali de antes da pandemia. Nós estamos sempre em processo de evolução. Podem ser em pequenas coisas, mas nós estamos sempre evoluindo, né? Então, o impacto que eu tenho enquanto lojista, vendedor, na vida de um cliente, né? Tudo é voltado para o atendimento. Então, eu penso o seguinte, que o primeiro cliente que nós temos que atender é o cliente interno, né? Fazer com que ele se sinta pertencente à empresa. Infelizmente, o que nós vemos muito ainda, eu contrato o Eduardo, porque o Eduardo trabalhou em algumas lojas e coloco ele para vender e ele é vendedor, venda. Mas será que o Eduardo já trabalhou no segmento da minha loja? Será que ele conhece os produtos? Então, o primeiro cliente que eu preciso atender é você. Exato. Porque você tendo esse conhecimento, você vai repassar para o outro, né? Voltando para o autoconhecimento. Quando eu conheço as minhas limitações, eu consigo olhar para o outro e entender que ele também tem limitações. Muitas pessoas dizem assim, mas fulano é muito difícil para se trabalhar com fulano. E fulano é uma pessoa difícil. Pessoas difíceis existem. Sim. E elas nos ensinam muito. Então, você precisa entender que provavelmente você também é uma pessoa difícil na vida de alguém.
Curioso, nunca pensei nisso. Interessante essa perspectiva. Então, assim... Que você nem sabe, né? Exato. Por que você não sabe? Graças. Porque você não tem o autoconhecimento. É interessantíssimo. O autoconhecimento, ele é baseado, primeiramente, na autoobservação. O que desperta determinadas reações em você? Qual é o seu gatilho? Por que você perde a paciência com determinada pessoa? E o ser humano, ele é espelho. Total. Se eu perco a paciência com você com determinadas ações, é porque isso eu estou precisando corrigir em mim. Entende? Então, não existe pessoa difícil. Se a gente parar para pensar, todo mundo tem as suas dificuldades e as suas limitações. Quando você vai abordar um cliente, eu costumo dizer que você não vende nada, é o cliente que compra. Você não está ali para vender. Você está ali para dar assessoria para aquele cliente. Você vai dar informações. O poder de decisão é dele. E essa decisão ele vai tomar... A vontade é dele. A vontade de comprar. O desejo. A gente fala muito em desejo em varejo. Porque tudo é o desejo. Então, o desejo é dele. Então, o que vai fazer com que ele deseje realizar aquela compra é a atenção que você vai dar para ele. Porque o ser humano, ele atualmente, na minha perspectiva, ele anda muito carente de atenção. E nós vivemos nesse mundo tecnológico, né? Aplicativo para tudo. Como você compra alguma coisa, você reclama com quem? Você fala com quem? Eu confesso que, apesar de todo o meu autocontrole, às vezes, eu perco a paciência com aquele... Você liga, olha, eu sou não sei quem, a tal da IA. E fica falando meia hora coisas que você não quer saber. Aquilo é um teste de paciência. Ai, meu Deus. Como ter ódio sorrindo, porque sorrir é aquela coisa toda mecânica. Você liga para o banco que você está com uma dificuldade, você fica meio... Tudo agora também, você fala com Bia, Beatriz, Laura, tudo assim. Cada banco é uma moça a Chiquinha, cibernética. Enfim. E eu tô carente, eu preciso conversar com alguém. Isso. Eu quero conversar com a pessoa, eu quero olhar nos olhos dessa pessoa. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. Eu preciso fazer com que o meu cliente ele tenha vontade de comprar e voltar. E ainda mais, fazer com que ele fique tão satisfeito que ele publique nas mídias sociais dele e fale para todo mundo, olha, eu comprei esse negócio na loja X, lá do Rio Mar. Gente, a pessoa é excelente. Eu tive essa experiência. Eu vim fazer uma pesquisa, precisava comprar um colchão. Eu entrei numa loja de colchão aqui, o atendimento foi tão excelente, eu comprei, na verdade nem era aquilo que eu queria, assim. A loja não tinha o modelo exato que eu queria, mas eu comprei similar. Pelo atendimento, porque em nenhum momento o vendedor tentou me vender. Ele não tentou me vender, ele me mostrou os pontos fortes, os pontos fracos, e perguntou qual era a minha necessidade. O seu desejo. Então, eu tive uma experiência, né, de compra que foi excelente. Inclusive, eu publiquei nas minhas mídias sociais, eu marquei a loja, marquei o vendedor. Você fez questão de fazer o reconhecimento? Eu fiz questão. Porque é isso. Eu fico muito incomodada quando eu entro numa loja e a pessoa tenta me vender alguma coisa que eu não quero. Ou, tipo assim, que acontece, tipo assim, você tá numa loja de roupa. Você tá vendo que a roupa não tá boa e a pessoa tá ótimo, não, tá excelente, compre porque ficou perfeito em você. Quer dizer, é um mentiroso. Eu já vou dizer logo, vendedores, se fizerem isso comigo, eu não passo mais nem na porta da sua loja. Já digo, porque é uma... Tem que ser sincero, franco, né? Tem que ser. Olha, eu acho que essa daqui não caiu bem. Eu tenho uma outra sugestão. Isso. Né? Pode ser até que não fique boa, mas só pelo fato da pessoa te sugerir e você ver que ela está sendo sincera, você volta. Esse tato. Né? Então, você volta.
Mas para eu poder fazer tudo isso, Eduardo, eu preciso saber dessas minhas limitações. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Hoje muito se fala em empatia. Muito. Mas como é que eu vou ter empatia se eu não consigo nem saber o que eu gosto e o que eu não gosto? A maioria das pessoas, elas estão vivendo de forma mecânica. Eu lembro muito aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que vai... Ele vai só com as apertando. ferramentas apertando as engrenagens na máquina. Só isso. É tempos modernos, eu acho. Tempos modernos. É. Então, assim... Você vê, ele já via aquilo tudo há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Então, vamos falar de empatia, vamos. Será que se eu fosse o cliente, eu gostaria de ser atendida dessa forma? Mas essas reflexões só são possíveis quando a pessoa para se auto-observar. Que é difícil, né? É Poucas pessoas fazem isso, né? É muito difícil. Inclusive, tem um exercício que eu sugiro e poucas pessoas conseguem fazer. Olha aí, atenção, você que trabalha em varejo, que tem aquele turno que é cansativo, que é de domingo a domingo, é osso. Escute essa dica de Magali Castro. Pois é, esse exercício que eu geralmente passo para as pessoas, que faz parte do processo do autoconhecimento, é você parar diante de um espelho e se olhar nos olhos durante 5 minutos. Olha que interessante. Isso é desafiador. Isso serve para o empresário também lojista, viu? Para todo mundo. Para todo mundo. Né? Então, principalmente para os donos das lojas. Exato. Porque se ele quer um bom comandantes atendimento... da engrenagem. Tudo faz parte. Ele também precisa conhecer as limitações dele. Porque o que a gente vê muito são as pessoas cobrarem aquilo que elas não têm condições de dar. É tipo você cobrar um procedimento que você nem ensinou a pessoa a fazer. Não, você não sabe fazer. Nem você sabe fazer. Exatamente. Como é que você exige de alguém aquilo que você não faz? É aquela coisa clássica que fala assim, se você sabe contar isso, se você não sabe contar e o seu contador sabe contar, você certamente não vai ganhar dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro é o contador. Exatamente. Aí você vai ter um problema. Aí, sim, olha 5 minutos, como é que é? Olha 5 minutos e simplesmente. E aí você vai se deparar com você. Por 5 minutos. Agora, é o desafio. É difícil. Ninguém fica 5 minutos olhando. Não, é difícil. Porque muitas vezes você vai ver o que você não quer. Coisa interessante. Eu confesso que eu já fiz algumas vezes e eu não consegui. Incomoda. Porque você vê, quando você começa a se auto-observar, você começa a perceber atitudes em você que te irritam. E você estava criticando o outro. Então você critica o outro, só que você está fazendo igual. É o ser humano. A hipocrisia anda amarrada ao ser humano. É impressionante. E a ignorância. Também. Né? Eu costumo até dizer, a ignorância, muitas vezes o pessoal diz que é uma bênção. Não é. Porque o processo do autoconhecimento, ele não é um processo fácil. Ele é possível. Sim. Né? Não é um processo fácil, porque você vai ter que se despir, né, de tudo aquilo que você acha, né, que é a verdade, e encarar a situação como é de frente. Né? Por que existe tanta dificuldade em relações familiares, enfim, em relações humanas? Por conta disso. Eu critico o outro, mas eu faço igual. Mas assim, como eu estou fazendo, está tudo bem. Eu posso. Eu posso. Então, o autoconhecimento, ele vai te dar essa janela. Né? É uma porta. Você pode atravessar ou não. Você pode ficar na sua ignorância. Mas o quanto você está perdendo? Naquela sua bolha. Né? Muitas pessoas falam assim, porque hoje em dia está muito difícil, eu tenho qualificação, eu tenho doutorado, eu tenho tudo. E a sua parte humana, como é que está? Uma porcaria. A pessoa não cuida disso. Porque, assim, a parte técnica é fácil aprender. Eu costumo dizer que física quântica é fácil aprender. Porque é mecânico, né? Física quântica qualquer pessoa aprende. Agora, comportamento, como você se relaciona com as pessoas, eu não posso te ensinar. Exatamente. Eu posso te orientar, te dar sugestões
E você vai decidir se você quer ou não. Então, até para fazer escolhas, a gente precisa ter o autoconhecimento. Pra até saber se está escolhendo certo. Né? Porque a gente vê as pessoas, claro, é difícil trabalhar com pessoas por Sim. todos esses fatores. Sim. Que é como a gente falou no início, cada pessoa é um universo, né? E aí, quando você trabalha com vendas e você trabalha em varejo, e você tem esse objetivo de, como você falou, eu achei perfeita a sua colocação. Na realidade, o vendedor, ele vai guiar você até o seu desejo. Ele não faz nascer em você aquele desejo, porque você já vem com uma intenção. Sim. Ele pode até acrescentar algo àquele desejo inicial. Que é tipo, você veio comprar um par de sapato, acaba levando 3. Ok, não era o seu desejo era 1. Mas pela junção de fatores ou do atendimento, como foi a questão do colchão, você leva 3. Então, essa prática, esse exercício de você se conhecer e a partir daí você ter um desempenho diferenciado, porque você é a pessoa que se conhece, então você tem uma forma totalmente diferente de tratar o outro. E isso, para quem trabalha com desejo dos outros, né? É que é tipo assim, quando você lida com uma frustração, por exemplo, a pessoa quer aquilo, você não tem. Ou ela quer aquilo naquele tamanho você não tem. Ah, mas tem essa outra... Não, mas não é essa peça, eu quero essa peça. Então, tudo isso, se você é uma pessoa que tem esse domínio do autoconhecimento, você vai tirar essa situação de uma outra forma, né? Exatamente. Você não permite que aquela situação domine você. Você consegue contornar isso, né? Aí entra a inteligência emocional. Que é importantíssimo. Né? Eu vou manter o controle diante de uma situação. A pessoa está lá gritando, se descabelando. E eu vou me manter, né? Eu não vou pessoalizando em você, porque o problema não é você. Exatamente. É uma coisa que ela descarrega em você. Exatamente. Não é pessoal. Não. Nunca é pessoal. Nunca é pessoal. Mas, embora as pessoas, por não ter essa inteligência emocional, elas sempre recebem como pessoal. E aí existem outros fatores, né? O ambiente, tudo. Então, hoje, Eduardo, para você ver como o autoconhecimento está valorizado, em 2017 houve uma lei para a mudança do ensino médio, que é o novo ensino médio. Sim. E a disciplina de autoconhecimento foi inserida para os meninos de segundo do ensino médio. Como programa obrigatório. A partir do segundo ano, se eu não me engano, do segundo e terceiro ano. Por quê? Porque os meninos estão no ensino médio, eles terminam o ensino médio e têm que decidir a carreira, fazer faculdade. Como é que ele vai escolher uma carreira para uma vida inteira se ele não sabe nem quem ele é no mundo? Ele não se sente... E na parte da adolescência, todo mundo já foi adolescente, sabe? Nessa fase, a gente não sabe nem o que está fazendo nesse mundo. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia. E é aquele dilema de todos, né? Se você é obrigado aos 18 a escolher o que você quer. Como? E você não tem a menor ideia do que você quer. Até porque você depois entende que dos 20 aos 40, esse seu querer vai mudar muito. Muito. Né? Agora, se você já tem uma base de você saber um pouco mais sobre você, isso já facilita. Já lhe dá um norte. Já lhe dá um norte. Isso. Então, eu achei fantástico essa mudança. É claro que para você trabalhar com autoconhecimento, existem várias ferramentas, todas elas são excelentes, né? Não existe uma receita pronta. Olha, Eduardo, todo mundo vai fazer assim que vai dar certo. Não, cada um precisa buscar o seu caminho. Então, é um momento também de solitude. O processo do autoconhecimento, ele exige que você esteja com você. Se você não conseguir olhar para você, como é que você vai mudar os seus padrões, o seu comportamento? Né? Muito também de crenças, que a gente recebe muitas crenças de família, de escola, de religião, enfim, que não são nossas. E aquilo, você cresce com aquilo e chega um momento da sua vida que você fala, mas por que isso aqui? Então, até para você ter condições de transformar essas crenças, você precisa saber um pouco mais sobre você. Porque é uma coisa que você nem sempre buscou, né? Foi inserido, né?
E você depois tem que avaliar se é tem uma a ver com... herança. Exato, É uma herança. Exato. Né, que você não pediu e Exato. que muitas vezes atrapalha a sua vida. Exato. Então, o autoconhecimento, ele te permite você abrir essa janela, te dar um novo horizonte, te dar um norte. E as empresas estão buscando por pessoas. Porque a parte técnica é fácil explicar. Agora, a parte comportamental, por mais treinamento, vamos fazer treinamento motivacional. Gente, como é que eu vou dar um treinamento motivacional se dentro da minha empresa a cultura não favorece? Então, é despertar nas pessoas essa busca, né? O aprendizado tem que ser contínuo, seja ele na parte comportamental, seja ele na parte técnica. Aprender, nós estamos aqui para aprender. Exato. Então, esse aprendizado ele tem que ser contínuo. Até, como você falou, até parar de respirar. Até o e último quando você suspiro. estiver respirando, você tem que estar aprendendo. Até o último suspiro, você está aprendendo alguma coisa. Exatamente. E não importa como, assim, o que seja, né? Eu estava lendo uma tendência que as crianças agora, o que elas estão aprendendo hoje, não vai servir para nada. Porque as crianças não me escutem. Que coisa, Tudo né? que eles estão aprendendo hoje não vai servir. Porque quando eles entrarem no mercado de trabalho daqui a 20 anos, é outra realidade. É outro mundo. É outra realidade. É outro mundo. Né? Então, a gente vê muito isso, porque, por exemplo, falando de varejo, de comércio, quando eu vejo hoje quem está começando, quem está procurando emprego para trabalhar em loja de shopping, que está começando uma carreira de trabalho, que não tem ainda experiência, e aí eu fico justamente pensando nisso, de como foi comigo, na minha geração, e como é hoje. Porque é muito diferente. Justamente de você achar o seu papel, achar o seu lugar nessa sociedade tão tecnológica, com tanta mudança, com tanto AI e tal. E como é que você faz isso? É um desafio tremendo. Se você anda 20 anos para frente e você começa a vislumbrar, é assustador. Que caminho nós vamos seguir, né? É um desafio. Aí, Magali, hoje uma pessoa que trabalha em shopping, um vendedor, supervisor, um gerente, uma pessoa que é gestor, ou até o próprio lojista, se ele parar para pensar assim, meu Deus, será que eu me conheço? Qual é o ponto de partida dele para ele buscar essa resposta, se ele é uma pessoa que se conhece ou não? Porque a partir do momento que ele for em busca disso, tudo na vida dele vai mudar. Qual é o ponto de partida dessas pessoas? Todo mundo quer se conhecer. Geralmente é uma inquietação, é uma insatisfação. A pessoa começa a ficar numa inquietação que ela nem sabe porquê daquilo. Ela começa a perceber que algumas coisas não estão fazendo sentido. Sabe quando algumas coisas assim, tudo que você acreditou uma vida toda e aquilo começa a perder o sentido, você fala, mas por que disso? São o que a gente costuma falar que são as viradas de chave, sabe? Outras coisas vão se abrindo, o interesse passa a ser diferente, as pessoas com que ela começa a conviver, ela começa a ficar um pouco mais seletiva, já não é mais... Aquelas pessoas que estavam à sua volta, não é que ela não goste mais das pessoas, é que não está fazendo mais sentido para ela. Exato. Ela começa a buscar. Exato. Todo mundo tem uma fase. Tem, né? todo mundo. A fase da galera, e de repente você começa a ficar um pouco mais seletivo. Mais recluso, exato. Mais recluso, e as pessoas começam a te cobrar, poxa, você não sai mais. Exato. Mas é porque aquilo não está fazendo mais sentido. Para você. Então, muitas vezes, um livro, a pessoa está lendo um livro e aquilo desperta algo nela. Eu vou dizer assim, que o meu primeiro despertar foi através de um livro. E abre a mente da gente. Que eu comecei a ficar numa inquietação, numa insatisfação, irritada comigo mesma. Eu não me aguento. Sabe quando a pessoa fala, eu não estou nem me aguentando? Aí é o auge. Aí é o auge. Aí é o ápice. Aí vai procurar ajuda. Procura um terapeuta, começa a ver... Tem solução, né? Tem solução, né, Magali? Quer dizer, qualquer... Tem. Depende do que você quer. De novo, falando do desejo. Se o seu desejo é... Porque tem muita gente que não quer abrir essa caixa de Pandora, né?
Porque dói, né? É lógico que dói. Mas é aquela coisa, é revolucionário e é instigante para todos os sentidos da sua vida. É. E se a gente está num mundo desafiador, que vai se tornar cada vez mais desafiador, e você trabalha com pessoas, cuidando, como eu digo, que quem trabalha em varejo, cuida do desejo das pessoas, sejam eles desejos de primeira necessidade ou supérfluos, mas são todos desejos, você tem que ter isso na cabeça, você tem que ter essa noção de que as coisas vão caminhando para esse lado. Por isso, meus amigos, que a gente tem aqui Magali Castro no Somar do Rio Mar, aqui na Associação do Rio Mar. Magali faz parte do Somar, está sempre aqui com a gente. E está também a acesso de vocês, enfim, lojistas, vendedores, pessoal de loja. Magali está no nosso time. E Magali também está à disposição de quem quiser ir nessa jornada nas estrelas do autoconhecimento, quer pegar lá uma Enterprise e tentar se achar. Vai sozinho no Leme, não precisa ser nenhum Capitão Kirk, mas vai sozinho para se achar. De novo, meu amigo de Geração de Caracteres. Cadê ele? Já sabe. Magali, qual é o contato? Por e-mail é castro.magali@gmail.com. Anotou, GC? Não anotou, né? Anotou, GC. Só o e-mail ou tem outro contato? Tem o WhatsApp, telefone também, tem o WhatsApp, Bota que é aí. 819-9865-0391. Pronto, o GC anotou tudo. Porque aí você que já é da nossa comunidade aqui do Rio Mar, que trabalha na loja, que é lojista e tal, que vai ter acesso a Magali pelo programa do Somar, mas também tem aí acesso a Magali, se você quiser, com exclusividade, que ela faça aí um trabalho. Magali tem anos e anos de experiência em varejo, justamente nessa questão de ajudar as pessoas dessas áreas, que é a nossa área de varejo, de trabalhar com pessoas e vendendo desejo para as pessoas, quer dizer, atendendo o desejo das pessoas. Magali, foi um prazer imenso ter você no podcast Diga aí Varejo aqui da associação. Adorei sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Viu? Eu que adorei a ideia, o convite, e assim, é um prazer, uma alegria poder estar com vocês aqui e contribuir de uma certa forma também para que o varejo ele se fortaleça cada vez mais. E ele evolua. Que ele evolua. Ele siga nesse caminho. Exatamente. Do desenvolvimento e do autoconhecimento também. Do desenvolvimento e do autoconhecimento, porque nós precisamos cuidar das pessoas. Exato. Porque um mundo sem pessoas não existe. Não existe. É basicamente isso. Minha gente, muito obrigado. Até o próximo Diga aí Varejo, aqui dos estúdios da LSR, Associação de Lojistas do Shopping Rio Mar. Até o próximo episódio. Um forte abraço. Tchau.